E algumas pessoas que gostam muito de ouvir a mensagem, a palavra do Senhor, e é necessário, é essencial, né? Abrindo suas Bíblias em Salmo 51, no versículo 10, onde nós vamos fazer a nossa meditação. Diz então a palavra do Senhor: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Oremos. Senhor nosso Deus, soberano Pai, Senhor, graças te damos, Senhor Deus, por este dia, Pai. Te pedimos, Senhor Deus, perdão pelos nossos pecados e falhas. Ó Senhor Deus, permita entrarmos em Tua presença. Nós somos indignos demais. Nós, Senhor Deus, dependemos de Ti, Senhor Deus, e queremos, Pai Santo, cada vez mais buscar a Tua face. Ó Pai, coloca em nós um espírito, Senhor Deus, inabalável. Coloque em nós, Senhor Deus, um coração puro, para que nós venhamos fazer toda a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Espero então que o Espírito de Deus é quem fale durante todo este tempo do qual nós iremos meditar na palavra do Senhor. E para este versículo, eu dei o tema a necessidade de Deus. O texto ele é bem claro e ele deixa isso muito às claras de que nós necessitamos de Deus. O salmista ele coloca uma situação em que ele diz: eu necessito de Deus. E nós vamos ver então 3 pontos importantíssimos aqui. Em primeiro lugar, a incapacidade do homem. E em segundo lugar, o estado corrompido do homem. Em terceiro lugar, o homem não se mantém firme sem Deus. Então, esse aqui é o estado natural do homem. O homem ele é incapaz de fazer algo sozinho. O homem ele não consegue fazer algo em si mesmo. E na maior das hipóteses, ele sempre vai precisar de Deus para manter ele firme, ainda que seja alguém que fez uma confissão, mesmo que seja alguém que diga ter aceitado o Senhor Jesus, ele não consegue manter-se firme se não tiver, então, o auxílio de Deus. Então, olhando para os pontos, a incapacidade do homem. O homem não seria capaz de buscar Deus. O salmista foi buscar Deus. O homem não seria capaz de buscar a Deus se ele tivesse essa capacidade de fazer essa transformação sozinho em seu coração. A primeira coisa que ele coloca aqui é que o seu coração ele é impuro. O coração dele não é puro, ele é impuro e ele não consegue purificar o seu coração sozinho. É impossível para que ele venha, então, a purificar o seu coração sozinho. Por mais que ele tente, por mais que ele faça tudo o que estiver em seu alcance, é impossível que o homem sozinho purifique o seu próprio coração. A palavra de Deus, ela fala desde o início, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, que o coração do homem, ele é inclinado para o mal. Os desejos do coração, eles são continuamente mal. Tudo que, então, está no coração do homem, no seu estado caído de pecado, ele é inclinado para fazer coisas contrárias à vontade de Deus. Ele só faz aquilo que é mal, é continuamente mal. O texto não diz que o coração do homem, uma vez ou outra, faz o que é bom, ou deseja o que é bom, mas é continuamente mal. E o salmista, então, ele reconhece esse estado, que o seu coração ele é mau, ele é impuro, ele não consegue purificar o seu coração sozinho. Ele não é capaz de fazer isso sozinho. Jeremias afirmou que o coração é enganoso. O coração do homem é o mais enganoso do que todas as outras partes do corpo humano. O coração ele é enganoso. Isso nos leva a pensar muito bem com relação àquilo que nós pensamos, desejamos em nossos corações. Não há nada de bom que o homem tem em seu coração para que Deus possa olhar para ele e ter compaixão dele por algo que tem no homem mesmo. Tudo o que Deus faz foi por amor a si. Deus ele tem demonstrado graça e misericórdia por amor a si.
e a demonstração do amor de Deus para com o homem é algo que a gente vai entender mais à frente, né, com relação a tudo que Deus fez, né, no imerecimento humano, naquilo que o homem não mereceu, mas Deus fez. Mas Deus não viu nada de bom em nós para que nós então possamos termos uma exaltação, ainda que seja uma exaltação mínima, de reconhecimento de Deus para conosco. Deus viu algo de bom em nós para que viesse então nos salvar. Deus não viu nada disso. E nosso coração não apenas é continuamente mau, como ele também é enganoso, né? Isso eu estou falando do homem no seu estado natural, no seu estado de queda, no homem no seu estado de perdição, de pecado. O coração do homem se tornou um depósito da vontade de Satanás. Infelizmente, quando o homem cai, ele morre, ele se separa de Deus e o seu estado de morte faz com que o seu coração deseje coisas terríveis e então se torna um depósito da vontade de Satanás. Tudo que o homem faz é contrário à vontade de Deus, se tornando então um depósito do qual o homem só faz as coisas inclinadas para a sua própria vontade e para a vontade de Satanás. Infelizmente, é isso que tem acontecido com o coração do homem que se afasta de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 15, versículo 19. Mateus, capítulo 15, versículo 19. O texto diz, no versículo 19, porque o coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, acredito que nada do que foi citado aqui é algo que está sobre a vontade de Deus. Deus não deseja que o homem tenha isso em seu coração, né? Mas o homem caído, ele tem essa inclinação, ele só faz o que é mal, ele é continuamente mal, o seu estado é de perversão, né? E então, tudo que está no seu coração é fazer a vontade contrária de Deus. E tudo que é contrário à vontade de Deus é pecado. E tudo que é pecado custa um salário altíssimo, que é o salário de morte. Então o salmista, conhecendo a sua incapacidade e insignificância, clama ao Senhor. É isso que o salmista faz. Eu não consigo fazer isso sozinho. Nós não conseguimos fazer isso sozinho. Então ele clama ao Senhor. Cria em mim, ó Deus, cria em mim aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que eu nunca irei conseguir fazer. Somente o Senhor faz isso. Cria em mim, ó Pai. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Um coração puro. É o que o salmista então está dizendo. O coração é impuro e necessita de purificação. Nosso coração precisa de purificação, necessita de purificação para que nós então possamos nos aproximar de Deus. O coração não é algo que muda de um estado para o outro. Infelizmente, não é algo que a gente muda, como a água que é líquida e a gente então deixa ela sólida quando colocamos no congelador. Não é algo que a gente pode mudar, não é um ouro que ele é sólido e a gente então faz aquela purificação derretendo e ele então fica ali molinho. E ele ainda vai continuar sendo ouro. O coração é diferente. O coração é diferente. O coração, ele tem uma essência antes e ela muda para uma outra essência. E quem pode fazer isso é o próprio Deus. É algo de pedra convertido em carne. Quando o Deus faz isso no coração do homem, ele transforma um coração de pedra em um coração de carne. O homem não é capaz de fazer isso sozinho, né? Ele é capaz de derreter o ouro e ele continuar sendo ouro no estado que ela for ficar. Mas o coração é uma pedra que se transforma em carne. Aí a gente vai então imaginar. Imagine você transformando uma pedra em carne. Eu acho que é muito complicado a gente pensar nessas questões. É impossível. Precisamos de Deus. Deus é quem faz essas coisas.
E é exatamente isso que está lá em Ezequiel 36, versículo 26, a parte B. Deus transforma o coração do homem em um coração de carne. O salmista então clama: cria em mim, Senhor Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. O coração ele é de pedra, ele é duro, ele não consegue olhar para Deus, entender as coisas de Deus e querer a Deus. É impossível, o coração ele é de pedra. Quando nós olhamos para a parábola das sementes, e a gente percebe que lá entre as pedras a semente seca e morre, mas ela não é capaz então de se aproximar, de fazer crescer a planta. Ela obviamente vai morrer. O estado corrompido do homem é um estado de óbito, tá? O estado corrompido do homem é um estado de óbito. As escrituras diz isso claramente, que o homem ele morreu em seus pecados e ele está morto em seus delitos. O homem é incapaz de fazer isso sozinho. Ele não é capaz de voltar-se para Deus sozinho. O homem não é capaz de fazer uma transformação em seu coração para que venha se aproximar de Deus. É o próprio Deus que faz essas transformações no coração do homem. Até porque o estado corrompido é consequência do pecado. Nós pecamos, ainda que não viemos a pecar, o mesmo pecado de Adão, nós recebemos de Adão o mesmo pecado. Portanto, o estado de pecado é morte. O coração ele então está endurecido, o coração está corrompido, ele não está então puro. O coração do homem ele é impuro. Em Romanos capítulo 5, o versículo 12, o apóstolo Paulo vai diz o seguinte: portanto, versículo 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, todos morreram. O seu estado é de morte, o seu estado é de óbito. É impossível. Vamos imaginar um morto fazer qualquer coisa. É impossível. O morto ele não tem vontade, ele está morto. Né? O coração está parado. O coração ele não pode sentir, ele não pode fazer absolutamente nada. Ele diz que nós recebemos o mesmo pecado de Adão. E a sentença do pecado de Adão foi morte. Deus disse que Adão iria morrer. E ele morreu, ainda que não tenha caído naquele momento. O seu estado de morte é espiritual. Então, o homem está morto espiritualmente até que Deus venha e ter vida. Transforme um coração de pedra em um coração de carne. Até que Deus venha purificar esse coração, não podemos fazer absolutamente nada com relação a isso. Nós precisamos voltar para Deus. Nós precisamos depender unicamente de Deus. Nós ouvimos a palavra do Senhor e o coração permanece ali endurecido. Precisamos, então, reconhecer a nossa necessidade de Deus, a nossa dependência de Deus, como salmista, e reconhecendo a sua incapacidade de fazer qualquer coisa para voltar-se para Deus, de qualquer coisa para mudar o seu estado, ele clama a Deus para que Deus então faça algo que ele não pode fazer, ele não consegue fazer, é impossível. É impossível que o homem faça isso sozinho. O pecado de Adão trouxe um afastamento total de Deus para a morte eterna e aponta para a necessidade de reaproximação urgente dele para a vida eterna, encontrada na pessoa de seu Filho Jesus. Então, o estado de morte traz uma dependência de algo, mas não é algo que seja outra pessoa. O homem não pode depender do próprio homem. O homem não pode confiar no próprio homem para, então, receber essa vida, porque essa vida só está em Cristo Jesus. O homem não é capaz de receber vida em si mesmo, mas ele é capaz de ser vivo por causa do Senhor Jesus. No plano eterno de Deus, ele fez duas coisas impossíveis para nós e uma leva a outra. Então Deus fez duas coisas que são impossíveis para nós. E nós precisamos entender que são duas coisas realmente impossíveis
para nós, e nós precisamos e carecemos da glória de Deus. O primeiro é de nós não nos aproximarmos de Deus sozinho. Nós não conseguimos. O Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos auxilia, ele é quem nos faz com que nós venhamos nos aproximar de Deus. O homem, ele não consegue se aproximar de Deus sozinho. Ele precisa de um auxílio. Isaías 59, versículo 2 diz que os nossos pecados fez separação entre nós e o nosso Deus. Então, nós estamos separados. Sem Deus, nós somos pecadores. Nós estamos em um estado de pecado. Nós estamos em um estado de morte. Então, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E é impossível que nós venhamos nos aproximar dele. E então, nós entramos agora no segundo ponto, né, de não encontrarmos vida em nós mesmos. O homem tanto está distante de Deus, como ele também não pode encontrar a vida em si mesmo. Ele não pode, de nenhuma maneira, ir a Deus de forma sozinha, a menos que Deus o leve por meio do seu Santo Espírito. E outro ponto muito importante é que o homem não é capaz de encontrar a vida em si mesmo. Há uma necessidade de que Deus faça, então, essa obra do qual só Deus pode fazer no coração do homem, de dar vida e de nos aproximar de Deus. Efésios 2:1, ele vai dizer que Jesus veio quando nós ainda estávamos mortos em pecados e delitos. Então, o próprio Deus se manifestou em carne, se fez homem, desceu de sua glória e veio para que a gente tivéssemos vida, e vida em abundância por meio daquilo que ele fez na cruz do Calvário. Então, nenhum homem poderia fazer esse sacrifício, né, de nos reconciliar com Deus. A gente vê no Antigo Testamento, então, os sacrifícios, só que eram sacrifícios temporais, eles não eram eternos, mas aquilo que Cristo fez, ele é eterno, coisa que nós nunca iríamos poder fazer sozinho. Deus, então, fez a sua obra de reconciliação do homem consigo mesmo. Então, nós precisamos e dependemos de Deus, nós precisamos reconhecer isso. Nós estamos em um tempo difícil, né? E a gente percebe que há muitas pessoas jogando textos bíblicos, tentando descobrir de alguma forma, pelas Escrituras, alguma coisa que venha então explicar os últimos dias, né? A volta de Jesus, quando na verdade as Escrituras vai dizer que nem o Filho sabe, e nós temos então os eventos apresentados pelo Senhor Jesus, que diz que vai ter rumores de guerra, vai ter sim as doenças, mas não diz que isso é o fim. Isso seria o princípio das dores, mas ainda não era o fim. Então vamos nos voltar de fato para Deus. Vamos ter as Escrituras como a nossa regra de fé única, né, para que nós venhamos entender então quais são os propósitos de Deus, ainda que não no seu máximo. Nós nunca vamos entender os propósitos de Deus no seu estado máximo, porque isso é impossível para o homem, né? Os planos de Deus estão além dos nossos pensamentos, mas precisamos entender pela palavra. Deus se revelou pela palavra para que o homem conheça a vontade de Deus pela palavra. Não tentar fazer algumas adivinhações com alguns textos que não têm absolutamente nada a ver com aquilo que Deus não fez, né? E as pessoas querem atribuir algumas coisas para Deus, onde Deus não fez promessa nenhuma, onde Deus não fez nada para que o homem viesse dizer, então, se ele prometeu que não iria destruir lá, ele não irá destruir aqui. Graças a Deus, nós estamos livres da condenação do inferno. Isso Jesus nos livrou quando ele veio, mas ele não nos livrou de qualquer tipo de doença. Nós vamos ficar em casa, tá? Nós não estamos ausentes de qualquer doença, mas nós estamos um pouco mais afastados desse problema, certo?
E o que Deus faz em nossos corações, o que Deus faz em nossas vidas é muito, mas muito importante entendermos pela palavra. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que os nossos sofrimentos, eles são leves e momentâneos. Nós entendemos que é para aqueles que têm e que são agora herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, juntamente com seu sacrifício. Nós podemos até morrer nesta vida, mas nós não iremos jamais ser separados do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque ele diz que nada pode nos separar disso. Tá? Então Deus reconcilia o seu povo consigo mesmo para que faça toda a sua vontade. O Senhor não apenas mudou o coração do homem, do seu estado de pecado e de morte, como ele derramou o seu Espírito para que faça toda a sua vontade. Então, nós temos o Espírito de Deus para fazer toda a vontade de Deus. Nós não somos livres para fazer o que nós queremos. Nós somos livres para fazer a vontade de Deus. Nós não somos pessoas livres e isentas de qualquer liberdade. Nós ainda permanecemos escravos. Agora, não do pecado, mas escravos de Cristo. Nós fazemos a vontade do nosso Senhor. E isso deve ser motivo de alegria para nós, porque nós somos livres do cativeiro do inferno, nós somos livres da queda para a morte eterna, mas ao mesmo tempo nós não somos livres da graça de Deus, do qual derramou sobre o seu povo. Então Deus reconciliou e continua reconciliando o seu povo consigo mesmo. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 18 e 19, que diz: Ora, tudo provém de Deus. Então, a nossa transformação, ela provém de Deus. Tudo provém de Deus. Nosso estado de vida, ela provém de Deus. Deus fez isso. Deus nos deu vida. Então, o texto diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, ele nos reconciliou consigo mesmo no Filho. Quando Jesus veio, nos reconciliou com ele. Aquilo que nós não poderíamos fazer, purificar os nossos corações e nem mesmo mudar o nosso estado de queda para a vida, de morte para a vida, e nem mesmo adquirir um espírito pela própria vontade, ela é então dada por Deus. Deus foi quem nos reconciliou com ele. E o versículo 19 continua a dizer: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando ao homem as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, Deus nos reconciliou e nos deu o ministério da reconciliação. O mundo precisa estar se reconciliando com Deus por meio da sua palavra. A sua palavra ela deve ser viva e eficaz em nossos corações. O homem precisa de Deus para se manter firme. Então, aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz. Inclusive, manter-se firme na presença de Deus. Não ache que o fato de estar dentro da igreja não significa que o homem não vai cair ou que ele vai fracassar. Embora a obra graciosa de salvação seja uma obra completa, a obra completa de Deus não se separa da responsabilidade humana, do qual nós precisamos nos santificar no Senhor. Nós precisamos buscar a presença de Deus firmemente na sua palavra, na oração. Nós precisamos louvar ao nosso Deus, nos aproximarmos de Deus todos os dias. Não podemos confundir a reconciliação em um dia, onde é uma reconciliação de aproximação diária, unicamente naquele dia onde nós fizemos uma confissão. Naquele dia, nós fizemos uma confissão de salvação, uma obra completa feita em Cristo Jesus. Mas nós precisamos ser responsáveis
na questão de a cada dia buscar ser santo como o Senhor é santo, ser perfeito como o Senhor é perfeito. Essa é uma responsabilidade nossa e nós precisamos nos responsabilizar pelo fato de não estarmos nos santificando ou de estarmos nos santificando, né? Nós precisamos muito disso. Então, o salmista deixa isto bem claro, né? Porque, voltando para o nosso texto de Salmos, texto da nossa reflexão, Salmos, o 51, versículo 10. Salmo 51, versículo 10, concluindo, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, do qual a gente já viu, e renova dentro de mim, Senhor, dentro de mim um espírito inabalável. Precisamos pedir a Deus que renove a cada dia o nosso espírito. Nós precisamos ter uma renovação do nosso espírito. Nós precisamos de santificação. Nós precisamos buscar a Deus para que esse espírito ele não venha então desfalecer, se entristecer. O espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós precisamos buscar a santificação que o Senhor deseja que nós venhamos a buscar, para que nós não venhamos cair em tentação. Nós precisamos ter cuidado para não cair em tentação, para que não venhamos a dar lugar ao diabo, porque isso é evidente. As igrejas têm morrido porque não têm buscado essa santificação de forma alguma, e então têm se distanciado de Deus, têm se afastado de Deus. Então precisamos ter muito cuidado. O nosso espírito ele deve ser renovado. Ele só pode ser renovado com a presença de Deus. É impossível que haja renovação sem a presença de Deus. Então, se o Senhor não for o autor de todo esse processo de purificação do coração, o homem não se mantém firme, nem no processo de purificação do coração e também nem na renovação desse espírito, que ele deve ser inabalável. Então, tudo que a gente for fazer é um fracasso. Nós estamos, então, caminhando para um fracasso. O homem sem Deus tem as pernas atrofiadas. Ele não consegue viver firme. Ele é propício à queda. Suas pernas elas são frágeis. Ele não pode se manter de pé. Mas eu gostaria também de dizer algumas coisas aqui, principalmente depois da leitura do texto, né? Deus é compassivo para restaurar ao caído. Ainda que estejamos em um estado de queda, eu estou falando de separação de Deus, uma vez reconciliados com Deus, porque quem nos reconciliou com Deus foi o seu Filho. Então o homem ele é propício a cair, mas de maneira nenhuma ele é capaz de perder a salvação, porque quem deu essa salvação foi Cristo. E essa salvação está segura, porque é Cristo que nos assegura ela. Mas o homem é propício a quedas, a fracassos, a pecados. O homem está livre da condenação, mas não está livre do pecado. Então, o Senhor, ele restaura o caído. A igreja que está caída, o Senhor restaura. O homem que estiver caído, o Senhor restaura. Precisamos reconhecer como salmista. Nós precisamos de um espírito para que a gente venhamos a nos manter inabaláveis, firmes. Vamos abrir agora em Salmos 145, versículo 14. Salmos 145. Versículo 14, que nos diz: o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Então, é o Senhor que faz isso. Nós precisamos ir para o Senhor, para aquele que pode fazer coisas que nós não podemos fazer. Nós precisamos ir não simplesmente como um médico que pode nos dar cura. Nós precisamos ir como o Senhor, que é o nosso dono, que é aquele que tem o poder para salvar. Não simplesmente para curar algumas feridas, mas para salvar o homem
do seu estado de morte. Nós estávamos em um estado de morte. O texto em Romanos 10:13 diz: todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor verdadeiramente será salvo. Você é alguém que ainda não invocou, invoque o nome do Senhor. Você é alguém que invocou, continue invocando o nome do Senhor. Ele não está dizendo que algumas pessoas podem invocar, mas todo aquele que invocar. Ele não está dizendo que 2 ou 3 pessoas podem invocar, mas todo pode invocar. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Ele então deixa isso claro para todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Infelizmente, nem todos irão invocar o nome do Senhor, mas a todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Este será salvo. Você não invocou o nome do Senhor? Invoque e será salvo. Então, olhando a nossa conclusão, é que nós pecamos contra Deus. Nós falhamos contra Deus todos os dias. Nós somos propícios à queda e nós, sozinhos, nós nos perdemos. Mas algo importante na palavra do Senhor aqui, né? E eu acredito dessa forma e eu acredito que muitos acreditam nisso. Eu fico muito feliz em poder saber que você pecou uma vez, Deus tem perdão para você. Você pecou 20 vezes, 100 vezes, Deus tem perdão 20 vezes, 100 vezes para você. Qual foi o pecado que você cometeu? Há perdão em Deus. Para todo o pecado que você cometeu, há perdão em Deus. Aquele que, se você não cometeu um pecado que seja de blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, não importa o pecado, há um perdão para este pecado. Deus, Ele perdoa pecados. Ele purifica o coração. Ele derrama sobre o seu povo um espírito inabalável, para que o homem não venha de forma alguma, de maneira nenhuma, perder ou desaproximar de Deus de uma forma eterna. E Ele está, então, reconciliando ainda o seu povo. Nós temos o ministério da reconciliação, e esse ministério da reconciliação está na palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos buscar a Deus, não neste tempo onde há muitas pessoas que dizem estar buscando a Deus, onde há muitas pessoas que dizem estar, então, se aproximando de Deus, mas precisamos entender que todo aquele que invocar deve ser de forma sincera, não simplesmente pela situação que está passando. Ele não está dizendo que aquele que invocar o nome do Senhor será curado de enfermidades. Ele está dizendo que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele não está dizendo que aquele que invocar o nome do Senhor não vai se adoecer dessa pandemia do Covid-19. Ele está dizendo que terá vida, terá salvação na pessoa do Filho. Então, precisamos buscar Deus. Aqueles que já fizeram uma confissão e que creram no Senhor Jesus verdadeiramente, continuem invocando o nome do Senhor. Aqueles que ainda não fizeram, invoquem o nome do Senhor. Há perdão para todos aqueles que invocar o nome do Senhor. Amém. Vamos, então, mais uma vez meditar na oração. Precisamos orar. Encerrando, este momento, espero que seja um momento do qual nós possamos crescer. Espero que não eu, mas o Espírito Santo tenha falado aos nossos corações, porque vivemos em um momento muito difícil. E é muito difícil para nós. Mas graças a Deus, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Graças a Deus,
as tribulações são leves e momentâneas porque nós temos Cristo, né? Gostaria de ler somente o último texto antes de fazermos a nossa oração, que está lá na primeira de Pedro, primeira epístola de Pedro, aliás, de João, perdão, a de João, capítulo 4, o versículo 4, que diz: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Graças a Deus por isso. Amém. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez nós oramos ao teu santo nome, pedindo, Senhor Deus, a cada dia sabedoria, Pai Santo, e reconciliação, Pai, contigo. Ó Senhor Deus, nos nossos momentos de dificuldade, Senhor Deus, nos nossos momentos de tribulações, que nós não viemos nos afastar de Ti, Pai, sabendo, Senhor Deus, que há uma recompensa segura. Ó Senhor Deus, sabendo que a Tua presença ela é suficiente, a Tua graça ela é suficiente. Que nós não viemos temer, Senhor Deus, a morte, ainda que nós não viemos, Senhor Deus, nos descuidar, mas que nós possamos crer, Pai Santo, que o Senhor é aquele que faz todas as coisas. E se estiver na Tua vontade, Pai Santo, de que nós não viemos nos adoecer, nós não iremos. Mas se tiver, Senhor Deus, na Tua vontade que nós vamos adoecer e que tudo venha concorrer para a Tua glória, nós iremos. Mas graças a Deus que tudo ocorre, tudo concorre para a Tua glória. E não há nada que nós possamos fazer de melhor do que adorar e exaltar o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Então, obrigado aos meus colegas, né, que estão